Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de começarmos o episódio, quero deixar aqui uma nota que este episódio toca em alguns temas bastante sensíveis. Portanto, se estiverem a passar por neste momento algum tipo de distúrbio alimentar, algum tipo de doença mental e que sintam que não estão preparados para lidar com estes temas, fica aqui o aviso. Falamos aqui com a Catarina Aires, que neste momento é mãe de dois e tem uma postura muito leve, muito alegre nas redes sociais e que partilha um bocadinho da sua vida, mas vem aqui contar a história de entre os 15 aos 20 anos em que teve no Conservatório de Dança a passar por uma fase bastante exigente, em que lidou com todas estas questões de distúrbio alimentar, de distorção de imagem, de depressão. Foi um período muito negro numa pessoa que é extremamente alegre, extremamente leve, e veio-nos aqui contar um bocadinho de como tudo isso aconteceu, como é que foi lidar numa altura tão jovem, tão nova, e ao mesmo tempo como é que conseguiu sair disso e hoje em dia estar aqui sentada super feliz e ter encontrado uma saída, porque ela acredita que existe a cura a 100% para isto. Portanto, eu espero muito que vocês gostem deste episódio. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume. Mas estavas a dizer, na primeira vez que nós nos conhecemos, que me contaste logo imensa coisa sobre ti e eu pensei logo, não sei se na altura sentiste essa vontade porque me estavas a conhecer e normalmente és assim com pessoas, mas eu senti logo que eu tenho de trazer aqui o podcast porque senti uma ligação muito forte contigo em vários pontos, porque eu também fiz ginástica acrobática, também passei por muitas, não de forma tão intensa quanto tu, mas por muitas coisas que tu passaste, e eu consegui me rever em várias conversas, mesmo do viver fora e tudo mais. Acabei por me identificar muito contigo e sentir ali, sabes, o trauma bonding? Sim. Sabes? Eu senti logo imenso isso e sinto que, lá está, aquilo que estavas a dizer, ser vulnerável acaba por nos unir. Parece que encontras ali pontos em comum, não é? E que acaba por ser mais uma força do que propriamente uma fraqueza. Completamente. Tu sempre conseguiste abrir dessa forma ou sentes que foi uma coisa que foste trabalhando e hoje em dia super confiante e consegues falar sobre tudo? Olha, eu acho que nós passamos pelas coisas. Na altura em que eu passei pela tamanha fragilidade que eu passei, eu acho que não conseguia abrir-me com tanta confiança. Não falava tanto sobre, pronto, os meus traumas da altura, mas porque me curei e porque, não sei, fiz terapia e fiz, acho que, não sei, fiz o caminho certo para mim, para me tratar. Hoje em dia consigo falar completamente abertamente e confiante sobre isso. Ou seja, acho que não me torna menos pessoa ou pior pessoa eu ter passado pelo que passei, antes pelo contrário. Percebes? Achas que é porque hoje em dia estás mais curada do que o que estavas antes, que sentes essa confiança? Sim. Porque curiosamente eu estava a preparar o episódio e quando preparo estes episódios eu ouço imensa coisa para trás e vou ali fazer o estoque de tudo aquilo que as pessoas tenham na net. E eu vi 2 episódios teus, que é um no Observador, Certo. em 2021. Sim, viste? E um na Caravana, Sim. que foi em 2024. Exatamente. E eu senti uma diferença enorme em ti. Não sei se já voltaste a ouvir, mas o nível de detalhe e de confiança e de à vontade de tu a falares desses temas na Caravana não tem nada a ver com a primeira conversa. Que eu já fiquei a par da tua história, mas não num nível mais profundo. E nessa altura, no primeiro que tu a viste, eu ainda não era mãe. E achas que tem a ver com isso? Eu acho que pode ter alguma coisa a ver, porque, meu Deus, quando tu te tornas mãe, há uma força nova que nasce contigo, enorme. Tipo, eu sinto-me, não sei, muito mais forte. Sinto-me capaz de combater imensas frentes diferentes, percebes? Então sinto que também, por um lado, me conheço melhor e consigo observar a Catarina do passado muito melhor agora do que há 4 anos atrás. Ou seja, a Caravana foi há 1 ano e a entrevista que tu viste foi há 4. Foi 2021, portanto foi há 4 anos, Exatamente. quase 5. E eu acho que isso faz muita diferença também. E conta-me um bocadinho, vamos voltar um bocadinho para trás, Vamos. para também pôr a par de que estamos aqui a falar de trauma e do que te passaste. Tu aos 15 anos entraste no conservatório, portanto a tua vida sempre foi à volta da dança. E como é que foi esse entrar para o conservatório, esse entrar no mundo da dança, um mundo tão exigente e que te consumia tanto logo desde cedo? Achas que te moldou? Achas que te conseguias separar o que é que eram os teus valores, o que é que não eram? Imagina, vamos ver as coisas assim.
Eu, até aos 15 anos, vivi sempre em casa dos meus pais, uma família muito equilibrada, muito estável, muito feliz, caótica, intensa, e sempre vivi com a casa cheia, uma casa cheia de barulho. Os meus amigos iam sempre todos para lá. No fundo, os meus pais sempre foram pessoas de porta aberta. A nossa casa está aberta para vocês, e sempre gostaram de ter os nossos amigos perto e de nos acompanhar. Pronto. Então, imagina, eu sempre tive esse acompanhamento, não é? Dos meus pais, dos meus amigos perto, das minhas melhores amigas, dos meus melhores amigos, sempre tudo muito à minha volta, e uma vida muito feliz, desprendida, leve, pouco difícil. E eu sempre, desde que eu me conheço, que eu gosto de cantar e gosto de dançar. Eu sinto que é uma coisa que nasceu comigo, e era uma coisa que eu fazia sempre desde pequenina. Os meus pais viam-me a brincar, eu estava sempre ou a pôr as bonecas a cantar, a dançar no quarto. Lembro que as coisas que eu mais gostava de fazer era quando chegava a sexta-feira, e a sexta-feira à tarde não haviam aulas à tarde, eu ia para casa, fechava-me no quarto e fingia que era a Britney Spears. Pronto, era isto. Era a tua forma de expressar, Sim, não é? muito simples. Ou seja, levava a dança e o canto como uma libertação, como uma brincadeira, o que eu mais gostava de fazer. Mas depois eu andava no balé, era o meu hobby, no Pirmim Treco. E acabava sempre por ter as personagens principais nos espetáculos, e eu adorava, era assim. Era a coisa, eu tinha dificuldade na escola para estudar, ou seja, para mim estudar era mais difícil eu conseguir concentrar-me. Enquanto que dançar eu ficava numa envolvência máxima. Então eu sempre soube aquilo que gostava de fazer, e eu sempre soube qual a minha paixão e aquilo que eu tenho mais facilidade para: artes. E aos 15 anos eu lembro-me de dizer aos meus pais, desde pequenina, dizer sempre aos meus pais: pai e mãe, eu adoro-vos, mas um dia eu vou viver fora, em Londres, e vou ser atriz. Eu dizia muito isto aos meus pais. Engraçado, a vida, Deus escreve por linhas tortas. Tipo, tu achas que controlas as coisas, mas de repente a vida está a acontecer e tu estás a ser levada, não é? E eu, na altura, como é que eu chego ao Conservatório Nacional de Dança? Imagina, eu estava no Colégio Horizonte, só de raparigas. Estive lá 2 anos, e eu um dia cheguei a casa e disse à minha mãe que me sentia um pássaro dentro de uma gaiola, tipo completamente preso, fechado, incompreendido. Mas andavas no balé na altura? Ou andava sempre no balé como hobby, mas estava a estudar, estava na escola a estudar, e estava lá presa. Sentia-me presa. E a minha mãe levou aquilo muito a sério. E perguntou-me: mas porquê? O que é que... Eu quero dançar, mãe, eu quero dançar, eu quero ser atriz, eu quero... Ou seja, eu não quero estar aqui, eu quero fazer o que eu gosto. E a minha mãe começou à procura de sítios para eu ir estudar. Começou por procurar a ACE, Academia Contemporânea de Espetáculo de Belém, assim, vários sítios. O que é que nós combinámos? Pronto, tu vais fazer estas audições. Se entrares em algum sítio, repensamos a tua vida, repensamos se vais para ali, se não vais. A primeira audição de todas foi no Conservatório Nacional de Dança em Lisboa. E eu ia entrar logo esse. Tipo, super exigente. E nós sabíamos que era muito difícil entrar para o 10º ano. É muito difícil entrar. E eu era uma bailarina Zeca, que estava no Pirmim Treco como hobby, não é? Faltava-me imensa técnica. Pronto, e lá chega ao dia da audição, eu era o número 115. E a audição começa, e eu toda contente, tipo, cheia de luz, toda feliz. As horas vão passando, as pessoas vão saindo, e eu vou ficando. E no fim de todas estas audições, só entro eu e outra menina. A menina entrou para o 4º ano, que era 2 anos para trás, e eu entrei para o 6º ano, que corresponde ao 10º ano. Ou seja, isto é diferente, são os anos da dança. Okay. Pronto. E foi assim um bocado um choque, porque a minha mãe não estava nada à espera que eu entrasse. Então a minha mãe ficou do género: ainda por cima, ir para Lisboa com 15 anos, sozinha. 15 anos ainda és muito nova, tu não tens maturidade, sabes? E eu era muito criança, eu sempre fui muito ingênua, naive. E passar de ter família e casa cheia para de repente estar sozinha. Sim, tipo, numa cidade gigante. É isso, tipo... Mudou tudo muito rápido. Eu lembro-me de ter entrado e ter sido uma alegria gigante, e realmente eu perceber: pronto, eu tenho um talento aqui para isto, eu tenho que o levar a sério, e agora é a minha oportunidade. Mas depois és muito nova, e eu lembro-me perfeitamente de estar no meu quarto novo e dos meus pais estarem a ir embora de Lisboa, e aí é que me caiu tudo. Tipo, de me sentar na cama e começar a chorar. Tipo, que realidade é esta? Onde é que eu estou? Sabes?
Mas pronto, eu fiquei em casa da Maria Luísa Carlos e do António, que são como os meus segundos pais hoje em dia, porque eles adotaram-me. A minha mãe não sabia, tipo, o que é que eu vou fazer? Ela vai para Lisboa, vai ficar com quem? Claro. E a minha mãe estava numa peregrinação em Fátima e conheceu lá a Maria. Abriu-se e a Maria, eu sou professora de balé no conservatório. Jura? Para os mais novos, ela pode ficar comigo. E eles têm uma casa, imagina, que tem vários apartamentos, e os deles são os do resto de chão e o segundo piso. E eu fiquei no resto de chão, mas jantava com eles. Fazia coisas então era com meio eles. que uma família de Era. acolhimento. Mas mudou tudo muito. Claro. E eu de repente fiquei num apartamento sozinha, não é? A dormir, e de repente comecei a ter muitos momentos muito sozinha. E tu és E nova. quando estás sozinha também começas ali a entrar em pensamentos, não é? Muito Loops mais de facilmente, pensamento. entras em loops, não é? Eu não estava habituada. Mas tinha tu uma não casa conseguiste muito fazer cheia. amigos na altura lá? Fiz imensos amigos. Eu sempre fui boa a fazer amigos, sempre adorei fazer amigos. E não sentiste que fosse a base de apoio que te ajudasse a não entrar num. Eu acho que Pensamentos foi negativos. tudo. Acho que o conservatório é muito exigente. Na altura não acompanha os bailarinos da melhor forma, a meu ver. Portanto, não havia um psicólogo, um nutricionista. A exigência era gigante. Às vezes tratavam os bailarinos não da melhor forma, a meu ver. Tudo muito exigente. De Mas manhã a à gente noite. tem que é de muitas horas de treino. Tu já viste o Black Swan? Vi. Eu acho que é muito difícil um bailarino mostrar o que vive. Tu não consegues entender a realidade de um bailarino sem a viveres. O que é um backstage e a pressão do corpo, do culto do corpo e as horas Mas controlavam infindáveis aquilo de que tu dança. comias, davam-te dicas, Não davam dicas, simplesmente diziam para não engordares e para emagreceres, percebes? faziam-te pesagens, coisas assim. Não, no conservatório não, mas estavam Era sempre a mais observar o teu espelho. corpo, não é? E estavam sempre. E depois de repente Fazer és tu que comentários. entras a tua cabeça entra numa. Parece que vives ausente da realidade. É só aquilo, E são começas a espetáculos. criar distorção de imagem na tua cabeça, ou seja, tu olhavas ao espelho e Sim, meio que não eu- conseguias ver a realidade. Sim, nunca. Ou seja, estava magríssima e estava perfeita e estava com os músculos todos no sítio e estava. Mas nunca me sentia suficiente. Portanto, tu queres sempre melhor, queres sempre mais, e depois és convidada a estar o dia todo em frente a um espelho. Portanto, estás sempre a ver a tua imagem, estás sempre a ver as tuas linhas, estás sempre. E a procurar Sabes? os defeitos, não é? Sim, tudo. E depois há a pressão de criar, depois és melhor a balé, se calhar, e pior a contemporâneo, ou ao contrário, mas todos os dias tens que estar nessas aulas. Há um lado todo espetacular nisto. Eu adoro o mundo artístico, adoro o mundo da dança. Agora, tem que ser melhor acompanhado. E quando tu és mais nova e não tens maturidade, porque eu acho que há aqui uma diferença. Quando tu tens maturidade para viver estas coisas todas, incrível. Maturidade para saberes que estás bem assim, que a imperfeição Tem de é ser abraçada. boa, tem que ser abraçada. Tudo bem. Agora, quando és nova e não tens a estabilidade emocional bem definida, pode correr muito mal. E no meu caso, houve alturas que correram, não vou dizer que foi tudo uma desgraça, obviamente que não. Consegui coisas incríveis, fizemos espetaculares, espetáculos incríveis, conheci bailarinos que até hoje somos amigos e eu adoro-os e eles entendem-me, sabes? Simplesmente acho que podia ter sido acompanhada de outra forma e não foi fácil. E achas que foste perdendo, ou seja, aquilo que estavas a dizer, que a dança sempre foi o teu escape, a tua forma de libertares. Achas que foste perdendo um bocadinho o amor que tinhas pela dança ao Olha, entrar no conservatório? Sim, eu acho que assim, eu dançava de forma muito natural. Tipo, dança um bocado enquanto terapia, sabes? Uma coisa boa, um escape. E tornou-se na minha inimiga naquela altura, não é? Porque de repente sou eu a competir sempre com a Catarina. Catarina bailarina não é boa. Catarina bailarina não faz bem. Catarina bailarina não fizeste isto bem. Isto fizeste mal. E tudo era uma ansiedade. O espetáculo era uma ansiedade. Eu ficava, eu não vou ser suficiente. Eu vou chegar ao palco e vou falhar, e vou cair e vou, sabes? Então era tudo vivido, era pouco feliz. Eu não estava feliz, percebes? Isto foram 5 anos sempre numa ansiedade. Porque depois Mas tu os andaste. bailarinos à tua volta também não são muito felizes. Que acho que essa foi a realidade que me marcou. Depois toda essa energia consome-te, não é? No dia a dia. Consome-te, são todos Muito tóxico, muito. Para mim, o que foi uma surpresa é que muitos bailarinos também não são confiantes. Imagina, é estranho porque tu vês, somos pessoas que E a estamos postura. ligadas à música o dia inteiro, com uma postura, com um corpo bem definido, músculos que trabalha, que faz. Como é que há tanta insegurança? Não é? Porque é o nível de exigência. Não, são as vozes dos professores.
Querem mais e mais e mais e mais e melhor e mais e mais. Há poucos aplausos. Estás bem assim, boa, good, bom trabalho, excelente. Quantas vezes é que nós ouvíamos isto? Muito poucas, percebes? Era sempre o contrário. Então tu entras ali sempre num eu posso ser melhor, eu posso, sabes? Mas tu estiveste no conservatório e mesmo assim, mesmo tendo essa experiência, quiseste mesmo continuar a ir para a Holanda e ter a experiência no estrangeiro. Imagina, os meus pais foram-se apercebendo ao longo dos anos que alguma coisa em mim não estava bem. Mas também a minha mãe, imagina, eu levava mais vezes a uma psicóloga e eu aceitava ir, mas às vezes é muito difícil, principalmente na parte da adolescência, tu aceitares ajuda. Porque se tu não quiseres ver, tu não te ajudas, tu não melhoras. Por mais que os outros à tua volta te queiram ajudar. E eu sinto que estava muito uma negação. Tipo, não, eu estou aqui, está tudo bem, isto faz parte, sentir Faz estas parte, coisas estou a faz seguir o meu parte. sonho. As pessoas que estão de fora não percebem, eu estou no meu caminho. E depois imagina, tu habituas-te a sentir uma certa tristeza, que lá está, é o lado deprimido a vir, porque imagina uma pessoa que fica anorética, bulímica, que tem comportamentos obsessivos, que era o meu caso, não é? Porque de repente toda a gente à minha volta tinha. Estavam sempre a falar de eu estou gorda ou eu estou não sei o quê, toda a gente. E depois imagina, no mundo da DS é muito normal tu teres questões alimentares, tipo, e não te sentires sempre bem no teu corpo. É uma coisa recorrente, faz parte. Pelo menos no conservatório era assim. E no conservatório o ambiente era, nesse sentido, não era bom, não era positivo. E todas estavam sempre nessa competição pessoal. De eu não posso engordar mais, ou eu não estou bem assim, e tu de repente cais, tu és o teu ambiente, portanto de repente tu cais um bocado nesse ambiente, não é? Então de repente eu já tinha caído nesse ambiente e de repente já tinha esses comportamentos obsessivos de não como durante uma semana, na outra como mais. Portanto, tinhas sei lá. espetáculos e assim, se calhar era daqueles dias em que tu não comias antes para estar melhor. Estava sempre na batalha da alimentação, sempre. E eu nunca fui de engordar, portanto, eu antes comia o que queria, nem pensava nisso. Então era tudo. É uma doença mental. E tu só te apercebes quando decides que te queres curar, porque até entenderes, achas que não tens nada e que é normal, isto é normal. Chegar à sexta-feira e ter comportamentos bulímicos é natural. Tipo. E esses comportamentos começaram em Lisboa. Começaram em Lisboa, e depois completamente. continuaram na Holanda. Depois, imagina, o que é que acontece? Eu termino o Conservatório Nacional de Lisboa, lembro perfeitamente dos meus pais, às vezes fazerem assim, pronto, reuníamos-nos e os meus pais perguntavam-me: Catarina, tu estás feliz? Nós estamos preocupados contigo, pronto, e punham as coisas em cima da mesa. Eu acho que devias ter um plano B. Tu adoras comunicar, já pensaste em tirar comunicação e faz a dança mais como hobby. Pronto, os meus pais. Os pais sentem as coisas, cima, não é? sim. E veem que é uma vida muito, muito exigente, portanto ficam ali mais em cima. E eu, pronto, sempre escrevi o plano B, ou seja, tinha que escrever para os meus pais: este é o meu plano B quando eu não estiver bem, está aqui escrito, bora lá. O que é que acontece? Termina o Conservatório Nacional de Dança, eu começo a fazer audições para ir para. Eu queria ir para fora, ou para Nova Iorque, ou para a Holanda, ou para Londres, não sei, para onde o mundo me encaminhasse. Aqui a questão é que quando tu tens um problema, imagina, como é que tu encaras a vida da melhor maneira se estás doente, não é? Se estás com um distúrbio gigante. Tu estás a viver em solidão, mas não estás bem. Mas na altura tu não contaste a ninguém? Ou contavas a pessoas à tua Não volta, amigas? Não, eu não. Eu sabia que tinha um problema, mas simplesmente eu não o admitia. E essa é a diferença para tu te curares, não é? Eu sabia que tinha um problema, mas eu vivia a vida, eu fazia tudo, eu ia sair, eu estava com os meus amigos, eu estava em Lisboa, vinha para o Porto e ia sair com os meus amigos de cá. E os teus amigos em Lisboa não reparavam? Não. Sabíamos todos que tínhamos alguma coisa, mas simplesmente, sabes? Somos artistas, nós aguentamos, sabes? Tens de estar sempre magrinha e pronto. Sim, e perfeito. E depois as pessoas põem imensa pressão em ti, o teu corpo é tão não sei o quê, então tu continuas, sabes? Pronto, e depois imagina, eu reparava que começava a chegar ao Porto aos fins de semana e comecei-me a fechar. Socialmente comecei a ficar estranha. Não ia ter tanto com os meus amigos do Porto. Comecei-me a afastar dos meus amigos do Porto. Eles também não mereciam porquê. Pronto. Imagina, a bola começa, não é? A bola porque depois começa... também ficas com medo que as pessoas comecem a reparar. Sim, as pessoas às vezes reparam: está muito magra a Catarina, ou de repente já não está tão magra. E já evitas, que é para não ter esses comentários, se calhar. Sim, começas a fechar e não queres contar, tens vergonha, tens muita vergonha. Eu lembro-me, imagina, eu para conseguir ir a festas, eu sabia que ao ir a festas eu ia ter recaídas bulímicas. Percebes? Portanto, eu só ia porque sabia que depois tinha um escape. Porque depois socialmente tem depois comportamentos estranhos.
Como é que tu te lembraste? Olha, eu lembro perfeitamente do momento da primeira vez que eu tive o meu primeiro comportamento bulímico. Foi. Nós bailarinos tínhamos ido todos depois de uma aula comprar imensas gomas. Eu não sei, comprámos todas as gomas e depois estávamos a dizer: ai meu Deus, estamos a comer estas gomas todas. E depois eu lembro-me de comer essas gomas todas e nesse dia em específico chegar a casa e experimentar. E depois pensar: consegui um escape, consegui, adoro comer. Agora esta é a solução. Adoro comer, portanto consegui, agora tenho isto. Pronto, eu lembro de ser super fácil. Pronto, é péssimo. Depois entras naquilo. Pronto, e depois o que é que acontece? Quando é que há aqui uma reviravolta e quando é que as coisas mudam? Eu passei em várias audições. Eu queria muito ir para Nova Iorque fazer musicais, que é uma coisa que eu por acaso tenho pena para juntar a nunca dança ter feito, para juntar a dança com a voz. Mas ainda vou tempo, pode ser que um dia ainda faça parte do musical, não sei. Pronto, entrei em Nova Iorque, entrei na AMDA, que é espetacular, só que é muito caro, mesmo com bolsa de mérito que eu não conseguia ir porque era muito, muito caro e depois não vinha quase cá, a minha família não me conseguia ver. Pois é, ver. uma distância que não é como absurda, a Holanda. Absurda. Mas entrei na Codarts, em artes performativas, é espetacular, tive com bolsa de mérito. E quando é que eu começo a perceber que tenho todos estes problemas? Foi na Universidade de Codarts. Eles têm professores espetaculares, têm acompanhamento psicológico, nutrição, fiz amigos incríveis lá, e eu comecei a perceber-me dos meus comportamentos estranhos lá quando tenho uma nova psicóloga lá e de nutrição. E aí já consegues contar, já conseguiste abrir sobre esse assunto. Já começo a perceber que tenho alguma coisa. E que tenho alguma coisa séria, e que não era normal, e que me afastava socialmente, me fazia fechar-me, sofrer muito, ter ataques de ansiedade, não é? Porque quando os comportamentos bulímicos são péssimos, tu podes morrer a vomitar porque estás a fazer um esforço gigante no teu coração, não é? Estás a comer. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E há pessoas que têm isto a vida inteira, que não conseguem ver que têm um problema e que devem parar, e que conseguem curar-se. Tu achas que não consegues, porque realmente faz parte da tua vida, faz parte da tua rotina. Mas tu desde o primeiro comportamento que sabes que é errado, só não sabes que é uma doença mental. Sabes que é errado, mas depois habituas-te e já nem pensas muito nisso. É como se fosse uma purga, porque ao mesmo tempo depois sentes-te bem. É mesmo estranho. Eu acho que quem tem percebe o que eu estou a dizer, mas acho que para quem não tem é mesmo estranho. Pronto, e eu achava que nunca ia recuperar disto, achava que era uma coisa que eu ia ter sempre, os meus escapes, os meus momentos. Pronto. E na Holanda começo a reparar nisso. A Holanda ao mesmo tempo foi incrível eu ter entrado e estar neste curso. Eu tenho imensa pena de não ter acabado. Se eu pudesse hoje, agora tenho 2 filhos, estou em pós-parto, mas não ter terminado um curso que foi tão difícil de entrar, era uma oportunidade única. Eu acho que a pena que eu tenho hoje em dia é de não ter tido a maturidade na altura para perceber o incrível das oportunidades que eu tive, percebes? Sim, mas Catarina, estavas doente, não é? Pois, mas eu tenho pena, tenho um bocadinho de pena, faz parte. Se eu voltasse atrás, e não voltamos, e gosto imenso da minha vida e do percurso que eu tive, era só mais maturidade ali, saberes que isto era uma oportunidade incrível, aproveitá-la bem, porque o tempo não volta atrás. E realmente eu estar na Codarts com tantas pessoas que tentaram entrar, eu tenho pena de não estar bem de cabeça, percebes? É muito importante nós. Mas em termos de ambiente não era do mesmo género? Ou seja, as pessoas não eram tão obcecadas com a imagem? Não haviam. As pessoas reparavam que eu era. Os meus amigos diziam tipo: you're perfect, tipo, estás perfeita assim, tipo, porquê que não vês? Porquê que tinha sempre ali qualquer coisa? Claro que todos têm as suas coisas, o ambiente às vezes é muito pesado. A Holanda tem a parte má para mim porque é o componente de ser uma cidade muito escura, fria, há pouco sol. E se calhar menos planos sociais ao final do dia, coisas assim, não? Sim, e depois também lá está, é a questão da solidão. Ainda mais longe. Vives sozinha, estás com os teus amigos, pronto. E ali muitos amigos meus também fumavam muita ganza, muita erva. Pronto, haviam ali também muitas coisas muito pesadas. E o próprio também, as danças que nós tínhamos contemporâneas eram pesadonas, eram deep, sabes? Pronto, olha, e o que é que eu te posso dizer? Houve ali de um momento para o outro, olha, já estava na Codarts há 1 ano e meio e fumava cigarros, tinha comportamento assim, pronto, assim, um bocado autodestrutivo, sabes? Faz parte da idade também. Mas
houve ali um momento, como deves ter ouvido na entrevista, pronto, o meu avô Mário teve um acidente de carro muito repentino e morreu. E foi a minha irmã, a minha Pipas, que me veio contar a lenda. E eu não estava nada à espera, porque eu falei com a minha mãe e me disse: olha, a Mana, a Pipas vai visitar-te na quarta-feira. E eu, sério? feliz, Sim, minha toda irmã veio feliz, aqui. nem pensei nada. Olha, e ela veio e pronto, olhou para mim e chegou, sentou-se, eu dei mostrar tipo, os meus amigos, e sentou-se no sofá e olhou para mim e começou a chorar. E eu, tipo, o que é que aconteceu, sabes? E eu lembro-me na altura de pensar: oh meu Deus, Marina, o que aconteceu? Foi o pai? Foi a mãe? Sabes? E depois a minha irmã começou: o avô Mário, e eu: o avô Mário o quê? O avô Mário o quê? Está no hospital? Pronto, teve um acidente e morreu. Eu disse assim: pai, aquilo caiu-me tudo. Tipo, eu atirei-me para o chão e comecei a chorar. E por cima E longe, não fiquei conseguiste estar perto da arrepiada. tua família. Não, e fiquei, olha, eu acho que aquilo foi o primeiro contacto assim com a morte. Foi assim muito direito, sabes? E desde então, esta questão da inevitabilidade da morte é uma coisa que me pesa um bocado. Tipo, ela pode acontecer a qualquer momento. Sei que vives a vida assim tão intensamente hoje Eu em vivo dia. a vida muito intensamente e para mim vivermos e termos a oportunidade de estarmos aqui todos os dias é incrível. Sim, Percebes? ainda agora Tipo, estava a ter uma questão mínima de trabalho e tu estás viva, é isso. está feliz. Eu acho que as pessoas tomam demasiado por garantido estarmos aqui. E acho que não podemos. Não podemos estar sempre a pensar que um dia isto vai acabar. Aliás, eu acredito em Deus e tenho uma relação muito próxima com Deus e com outras dimensões que eu não as consigo definir ou caracterizar, mas sinto-as em mim e sinto que isto não é só isto, que sinto completamente em mim. Eu sinto que sou um veículo de alguma coisa maior do que eu. Mas nós não podemos levar a vida como garantida. E eu sinto muito que as pessoas vivem como se isto fosse garantido. Estarmos aqui a respirar, a sorrir, a comer. Mas tu sempre foste assim, tu sempre foste cheia de vontade de viver? Sim. Ou foi tipo um dark period em que essa Catarina teve um bocado apagada? Eu sempre adorei viver e sempre lidei mal com a morte desde pequenina. A minha avó diz-me que eu do nada virava-me: vó, tu não podes morrer. Vó, isso não pode ser. Tipo, e os meus pais? Tipo, sempre foi uma questão. E é mesmo estranho para mim. Lá está, eu que hoje em dia o meu maior medo é perder o amor da minha vida, perder um dos meus filhos. Para mim, pensar que já houve uma altura em que eu queria desaparecer é mesmo estranho. É uma lição de que todos temos fases, todos passamos por coisas diferentes, mas escolham sempre a vida. Não vai passar. Vai passar. Todos sofremos. Todos sofremos. O sofrimento faz parte da vida. E eu acredito que nós estamos aqui para aprender alguma coisa. Acho que não estamos aqui em vão, só porque sim. Portanto, se alguém neste momento está a passar por um sofrimento grande, ele vai passar. Depois o sofrimento volta pintado de outras formas. Ele faz parte da vida. Foi isso que eu aprendi muito em terapia. Eu lembro-me quando estava em desespero com a minha cabeça e de querer desaparecer e de não gostar de mim e de estar a criar isso para mim própria. Atenção, eu estava a alimentar este discurso interno de autodestruição, sim, né? os pensamentos intrusivos. Eu lembro de uma amiga minha estava-me a ajudar na altura em que eu estava mal e voltei para Portugal. Depois temos a parte do quando eu me apercebo que estava mesmo mal na Holanda, depois do funeral do meu avô. Estávamos numa festa e estavam todos em minha casa, os meus amigos bailarinos, e eu só queria desaparecer. E foi aí que eu liguei ao meu pai e pensei: eu não vou conseguir curar disto sozinho, eu preciso de ajuda, Eu falei: não sei, fez assim uma luz qualquer, que é: se tu não te saís daqui agora e voltares para casa, eu estava com medo de, não sei, eu não gosto de dizer isto assim, mas pronto, de tirar a minha própria vida, de ter sabes? Não sei, porque às vezes a tua mente entra em. Eu vivi o que é a nossa mente entrar em autodisparo. Eu nem sabia que isso era possível, não é? Mas eu vivi isso na pele. E é mesmo duro, é mesmo estranho. É mesmo estranho, tu de repente estás a querer matar-te. É estranho, é só estranho, não faz sentido, percebes? A mente não está bem, tens que a curar. E podes curá-la. E foi isso que eu liguei ao meu pai e ele atendeu e eu lembro perfeitamente: pai, estás aí? Pai, tipo, pai, eu não estou bem. Eu choro todos os dias, não quero tenho faltado à faculdade, fumo durante a noite, tipo, eu fumava cigarros, tipo, que é uma coisa que eu não
não me identifico nada e já não fumo há imenso tempo, simplesmente não fazia parte de mim, fazia-me mal mesmo. Acordava com ansiedade, sabes o que é que acordar durante a noite? Pá, era sinistro. Acordava durante a noite, tipo a 1 da manhã, ia para a sala fumar e estava a entrar num sítio mesmo escuro, tipo mesmo dark, sabes? Se calhar não sabes, eu acho sempre que as pessoas vão perceber, mas. Não sei. Então estava a entrar numa. E lembro-me de dizer ao meu pai: tipo, pai, olha, choro todos os dias, sinto tristeza todos os dias, só vejo o mal em todo lado. Tipo, eu saía à rua. É que Não é tinhas mesmo vontade de estranho. levantar de manhã? Não, ficava logo com ansiedade. Saía à rua, olhava à minha volta. E em vez. Eu tenho esta. Não sei, eu tenho este dom de olhar e ver beleza, sabes? De ver luz. E não havia. Tipo, a luz tinha desaparecido. É só tristeza. Tristeza e ansiedade. Tristeza e ansiedade. E é mesmo difícil viver-se assim. E as pessoas que têm ansiedade e que vivem em depressão sabem daquilo que eu estou a falar. E nessa altura tu tinhas o acompanhamento psicológico na Holanda e mesmo Mas assim não chegava, esquece. E eu liguei ao meu pai, pronto, e disse-lhe tudo. E o meu pai, no dia a seguir, marcou-me um voo de regresso a Portugal. E que eu não falava, é que eu de um momento para o outro deixei de falar. Tipo, eu adoro falar. Deve ter sido um choque também para a tua família Foi um receber-te choque enorme. uma pessoa completamente diferente. E a Catarina queria desistir de tudo, da dança, e os meus pais não sabiam o que fazer, não é? E eu tinha 19, 20 anos, isto foi muito. Já foi mesmo de coitados. Eu quando penso nos meus pais, e os meus pais são incríveis porque eles não me largaram a mão, e eu sei que eu só consegui voltar a mim e voltar à luz por causa de Deus, da minha fé, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha irmã, por causa da minha família, por causa do meu irmão, porque me abriram, não é? Tipo, nós estamos aqui, sabes? Mas estamos mesmo aqui. E tu estás com um problema, nós vamos te ajudar. Não vamos ajudar só ali na superfície a limpar o pó, estás a ver? Nós vamos tipo pegar em ti e vamos te ajudar. E estás a imaginar a minha mãe na altura a viver o luto do pai que morreu num acidente de carro, pá, que ficou, enfim. Foi assim, mas isto é para mostrar também que a família, quando se une com verdade, as coisas resolvem-se, percebes? E na altura foi muito engraçado porque começámos todos a fazer terapia familiar. Sério? Fomos os 5. Porque depois tu começas a entender várias questões. Porque as questões da Catarina, tudo o que me veio ao de cima também, não são só questões do momento, ou só questões do conservatório, ou são questões também de personalidade, são questões também de, às vezes, não sei, de algumas coisas em casa, se calhar que os meus pais não estão a ver, que estão a acontecer. Sabes, são assim, são vários puzzles. Pronto, e a minha mãe principalmente andava comigo de manhã à noite, não me largava a mão, porque o bom da minha situação é que eu conseguia dizer tudo o que se estava a passar comigo. Eu conseguia Mas dizer só na tudo. fase em que voltaste a Portugal. Sim, quando voltei a Portugal e queria ajuda, eu queria mesmo ser ajudada, eu só queria ficar bem. Sim, só quando eu vi esse switch na tua cabeça de estou pronta para ser ajudada, é que aí começaste a abrir e falar. Exatamente. E vamos fazer uma pausa no episódio de hoje para vos falar da About You, que é o patrocinador deste episódio, que já vos falei ao longo deste mês de dezembro. Falamos ao longo deste episódio muito de como lidamos com a nossa imagem, e a moda reflete 100% a nossa confiança. A forma como nós nos sentimos transmite muito da nossa essência, daquilo que nós somos. E a About You é uma plataforma onde podemos encontrar tudo e mais alguma coisa, seja roupa de desporto, para diferentes ocasiões, casamentos, festas agora, para esta altura de passagens de ano. E uma das maiores vantagens é que podemos encomendar tudo, experimentar tudo em casa, acaba por ser muito mais confortável. E a About You tem devoluções gratuitas até 30 dias e também entregas gratuitas para encomendas acima dos 24,90€, que ajuda muito. E eu tenho um código de desconto para todo o site da About You, que é FazParte20. Eu vou deixar aqui escrito tudo em caps lock e também vou deixar as informações deste código na descrição com o link para terem acesso tudo direito. Portanto, eu espero que ajude, espero que, se tiverem agora à procura ainda de últimos looks para a passagem de ano e mesmo para começar o janeiro, se quiserem comprar mais roupa desportiva, também tem imensas opções diferentes, portanto fica aqui a minha sugestão. Mas como é que achas que encontraste esse switch? Imagina uma pessoa que neste momento está a passar por isso. Onde é que se encontra essa luzinha, essa vontade de pedir ajuda? Eu gostava de ter a resposta. Olha, o meu momento, eu tinha a morte do meu avô, foi um despertar. O meu avô provavelmente, se não tivesse morrido, eu teria continuado na Holanda e a minha vida teria sido muito diferente. Aquele estalo de realidade, lá está, da morte, eu acho que foi o que me acordou. Porque eu tinha uma fotografia do meu avô ao lado da minha mesinha de cabeceira que eu trouxe depois do funeral. Era o meu avô super sorridente, uma fotografia linda que ele tem, que está sentado lá com uma árvore atrás.
E eu nunca tinha reparado que ele tinha um copo de água na mão. Sabes? Que eu acho que um copo de água na mão simboliza imensa saúde. E atrás, nessa fotografia, diz: eu tenho uma nota do meu avô a dizer: Catarina, com muito trabalho e muita saúde, vais conseguir sempre tudo aquilo que tu queres. Com alegria. Assinado, avô Mário, amo-te muito. E eu olhei para aquilo, observei a letra, lembro perfeitamente, e depois os meus olhos ficaram ali a sublinhar o com saúde. Com saúde. Ou seja, eu dedicava-me imenso, trabalhava imenso, dava tudo o que eu tinha. Mas sabias que não estavas saudável. Mas estava zero saudável. Comecei a ver, fumo imensos cigarros por dia, não como, tenho comportamentos bulímicos, tenho ansiedade, tipo, eu estou zero e não estou a conseguir dar a volta a isto sozinha. Então para mim o clique foi esse. E para mim o primeiro clique foi o despir-me das minhas capas todas e ligar ao meu pai e dizer a verdade. Mas nós temos que dizer a verdade a quem amamos, porque se nós não dissermos a quem mais amamos e a quem nos ama que estamos mal e precisamos de ajuda, quem é que nos vai ajudar? Sabes? Acho que há tanta vergonha nestas o conversas. orgulho de ti mesma. Tipo, não podes ser orgulhosa. Tu tens que tirar despir essa capa e pedir ajuda, como se fosse. Isso é o ato de coragem. Hoje em dia vejo que foi um ato enorme de coragem meu abandonar o curso de artes performativas, que era o que eu mais queria, era um sonho, abandonar os meus amigos, abandonar o meu namorado da altura, deixar todas as minhas roupas de dança do meu apartamento. Eram os meus melhores amigos, eu tinha amigos incríveis. Era a tua família lá, não é? Era a minha família. E não é? Foi um ato de coragem enorme, porque é muito difícil nós mudarmos. Percebes o que eu estou a dizer? As pessoas mudarem a sua vida é muito difícil, as pessoas ficam confortáveis na sua vida. Sim, começas a pensar em todas as decisões que tens de tomar, em tanta coisa que tens de mudar custa, que deixa de estar, não é? Mudar custa, curar-te, dá muito trabalho curar-te. E não te assustava voltares a largar esse sonho e agora o que é que vai ser o futuro? Tu já própria sofrias de ansiedade. Muito. Como é que tomas essa decisão e agora o que é que eu vou fazer no futuro? Largar a dança, como é que eu volto para o Porto? O Porto é tão pequenino, o Porto não tem nada de jeito. Ok, não quero dizer isto assim, mas o Porto na altura para mim não era o que eu mencionava como bailarina, eu queria mais. E já tinha conquistado tanto e tinha dado tanto de mim que pronto, também era assustador voltar. Pronto, e depois foi um choque porque os meus amigos do Porto não faziam ideia e imensa gente também se separou de mim, porque sabes, quando as pessoas estão bem, quando tu és luz, as pessoas querem estar à tua volta. Quando tu és negativa e tens energia negativa, as pessoas fogem. Mas as pessoas certas fogem também? Não, as pessoas certas não. Mas muita gente foge. E tu também te escondes. Eu tive que eu também acho que é um bocadinho isso. E os meus pais também me quiseram proteger, porque depois as pessoas falam muito, depois as pessoas inventam histórias. Eu lembro que de repente as pessoas inventavam histórias sobre mim. Ai, Catarina drogou-se na Holanda e por isso que está assim. Tipo, nada disso. Nada disso. Eu tinha um distúrbio alimentar e uma depressão, que é algo mental, percebes? E sofri um burnout. São várias coisas. As pessoas moldam-te como etiqueta e acham que tu és aquilo e tu és. Há tão mais por trás daquela pessoa. E há percebes? pessoas que depois voltaram mais para a frente a falar contigo quando souberam do que é que se tinha passado? Sim, eu não. Houve pessoas que me desiludiram, obviamente, mas eu também desiludi muitas pessoas, porque eu simplesmente desligava e as pessoas não percebiam porquê, percebes? E as pessoas às vezes tentavam te dar a mão, mas eu não estava nem aí, porque eu não estava bem, não é? Não estava bem. Quando tu não estás bem, não vale a pena. Agora aqui, eu acho que o que é bom eu partilhar é. Olha para mim. As coisas resolvem-se. E achas que é possível resolver a 100% um distúrbio alimentar? Sim, sou a prova disso. Ok, se calhar 99%. Pode haver um dia em que de repente me vêm assim uns pensamentos um bocado intrusivos e estranhos. E eu tipo, não, isto é. Mas alguma vez te voltou a vir alguma vontade de vomitar, por exemplo? Nas gravidezes, acho que nunca partilhei isto antes. É um bocado vulnerável, não importa nada. Eu gosto de vulnerabilidade, ninguém é perfeito e todos temos as nossas coisas. Nas gravidezes, às vezes haviam alturas que tu começas a ver o teu corpo a mudar imenso, ou às vezes sentia que estava a comer demais. E eu lembro-me às vezes de olhar para o meu marido e dizer tipo. Eu falo muito com o Tomás, tipo, o Tomás é a pessoa que eu digo tudo. Tommy, olha, estou a ter este pensamento, achas que estou a voltar a ter. E o Tomás ajudava-me a desconstruir e falava, não, acho que não sei o que é. Ou, por exemplo, Tomás, sabes que eu vomitava muito nas gravidezes no início, porque passava mal, ficava muito enjoada e era horrível. Porque de repente tu estás a vomitar e estás a não porque estás a escolher comportamentos e está a ser horrível.
e leva-te a sítios. É horrível. E eu fico, como é que eu já fiz isto? Tipo, que horror. Mas se calhar, pronto, nas gravidezes às vezes sentia-me assim um bocadinho mais vulnerável aqui e ali. Mas olha, posso dizer que 100%, 99% tenho uma relação super saudável com a comida. Acho que é importante eu referir que o que é que eu fiz para me curar? Na altura eu não conseguia comer. Imagina, só para tu perceberes o ponto da situação. Depois fiquei num. Quando eu voltei para o Porto. Mas não conseguias comer nada, ou seja, nem coisas saudáveis, nada. Não... Eu, quando voltei para o Porto, eu estava numa tristeza gigante, porque imagina, era o burnout, mais o tema da inevitabilidade da morte na minha cabeça. Eu entrei num nihilismo. Tipo, se vamos todos morrer, para que é que eu estou aqui a dar tudo todos os dias? Qual é o objetivo? E a minha cabeça estava aqui. Pá, tu assim não vives, não podes ir por aí. Ponto 1, não podes ir por aí. É viver um dia de cada vez, sem passar demais nisso. Onde é que eu estava? Quando voltaste para o Porto, tinhas esses pensamentos. Certo. De como lidar com a morte, burnout. Pronto, e para me curar, o que mais me ajudou na altura foi: então, eu tenho esta questão. Nunca quero fazer, agora neste momento não saio, não vou a nada social porque vai ter comida. Ou ver a mente vai para sítios. Qual é que era o objetivo? Era eu não voltar a vomitar e não voltar a ter comportamentos bulímicos e recuperar-me da anorexia nervosa também que estava. Pronto, e nisto tudo eu estava a ser acompanhada, não é? Mas imagina, tu sentavas-te à mesa com a tua família, eles faziam-te o jantar e tu não comias? Ou comias e eles já sabiam que tu ias vomitar? Não, porque imagina, eu consegui, eu não sei como, mas eu meti na cabeça e prometi aos meus pais: pronto, agora vou-me curar. Portanto, como é que a pessoa se faz para curar? Portanto, às vezes era um calendário em que tu punhas um X. Imagina, vomitaste naquele dia. Como é que vais fazer para não voltares a vomitar? Isto é uma cena. Isto é para pessoas que sofrem isso. Tu não tens aquele escape. Temos que resolver aquela questão, porque isto é tudo ias muito controlando e emocional. vendo, ok, eu estou a melhorar porque estou a pôr menos cruzes. Exatamente. Ao longo do tempo. Ia melhorando. E tinha sempre que dizer, eu disse tudo aos meus pais: olha, pai, se eu estiver num evento com muita gente e eu ver comida, tens de estar atento a mim. Provavelmente eu posso ter uma recaída e posso de repente estar a comer imenso e de repente desaparecer. E se eu desaparecer não é bom, vai à minha procura. Se tu te queres curar, se tu te queres curar, tu tens que dizer todas as tuas fragilidades. E eu adorei isso em mim. Adorei ter a humildade de: olhem, isto é horrível de admitir, mas eu tenho esta fragilidade. Tipo, eu faço isto, portanto ajudem-me. Como é que me podes ajudar? É como um drogado, é igual. Um drogado, se não quer voltar a tomar droga, tem que dizer: se tu queres ficar bem, mas vais-te drogar e não diz a ninguém, como é que as pessoas te vão ajudar? Não é? Como é que as pessoas me vão ajudar se eu estou a fazer estes esquemazinhos todos e a alimentar a minha doença? Ninguém vai conseguir ajudar. Lembro perfeitamente, houve um almoço também em casa dos meus pais e estou a visualizar o meu pai tipo a observar imenso e vir a correr atrás de mim à casa dele assim: pai, estou bem, está tudo bem. Epá, e os meus pais foram incríveis porque todos os dias o meu pai sentava-se comigo e dizia, tipo, mesmo querido, meu pai: Catarina, imagina que tens um anjinho bom e um anjinho mau. Um anjinho mau, o diabo, não é? Vai estar aqui a dizer: Catarina, faz isto, nananana. Tu neste momento tens que ouvir o anjinho bom e tens que escolher. Tipo, e estávamos todos os dias, eles tinham um discurso que me entende, sabes? É tipo, ouve os teus valores. Tu não és esta pessoa, tu não és este anjinho mau, este diabo. Lembro perfeitamente da minha mãe estar sempre a comer imenso à minha frente para ver se eu comia mais. Olha, e isto era para dizer que uma coisa que me ajudou muito foi tirar um curso de cozinha. Basicamente, eu fui agarrar o touro pelos cornos. Ou seja, se tu estás com uma coisa que te fragiliza, tu não a vais ignorar, tu tens que a agarrar para a curar. Portanto, eu tinha que voltar a pôr as mãos na comida, voltar a cozinhar, perder o medo de comer, ganhar gosto por comer, voltar a comer massa, voltar a comer arroz. Eu era tão controladora, eu era tipo, só posso comer salmão fumado com aquela salada e à noite esta salada. Ou seja, eu não comia hidratos, zero. E para mim, que sou magrinha, basta-me tirar os hidratos para ficar um espeto. E pronto, não dá. Tipo, fazia-me super mal. Mas treinavas imenso também. Treinava imenso e depois ia correr e depois ia nanã, e depois ia nos abdominais. Era horrível. Era horrível viver-se assim, é horrível. A liberdade de podermos comer e sermos saudáveis. Atenção, eu adoro comer e adoro cozinhar, mas gosto de comer saudável. E quando me apetece comer porcaria, como porcaria. Ou seja, sou livre. Eu como bastante. Perguntava ao meu marido, ele disse que eu como mais do que ele. Mas foram muitos anos um processo até chegares aqui. Foi. Imagina, como é que foi quando tu começaste o curso e começaste a ver-te a engordar?
Não te fazia Acho que isto é confusão? muito engraçado. Eu estava a pesar para aí uns 40 quilos, que é muito pouco para mim. Eu tenho 1,70 m. Estava a entrar num abismo. Eu lembro perfeitamente de uma noite, o meu pai era salada russa ao jantar. Mas salada russa faz bem. E nós estávamos a escolher, estavam-me a servir e eu, pai, não me ponhas batata, pai, não me ponhas batata, pai. E o meu pai, Catarina, tipo, e o meu pai, houve ali um momento que se passou e deu-me um estalo. E foi o meu acordar. Eu não sei, mas o meu pai deu-me um estalo de desespero de se ela não come, Para porque que ela acorde. os meus glóbulos brancos estavam muito, muito em baixo. Ou seja, depois aí começa a ser perigoso, não é? Depois apanhas qualquer coisa, estás magríssima e não tens. É bom teres gordura, teres xixa, teres. Sabes? E aquilo foi uma espécie de um acordar para mim, porque fui à casa de banho chorar e a minha irmã veio atrás de mim, foi tudo assim intenso. E eu olhei para o espelho, sabes? E tive um contacto com a realidade, tipo, só via ossos. Odiei o que vi, tipo, a minha cara, tipo, eu tenho bochecha, sempre tive, tipo, odiei os meus braços, só queria ficar bem. Eu acho que aí foi mesmo ok, eu só quero ficar bem, estás a ver? Eu lembro do meu pai subir e abraçar-me, dizer obrigada, precisamos da vossa ajuda, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Sabes que há pessoas que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos, isto pode demorar. Sabes que eu lembro-me de chegar à minha primeira consulta de psicoterapia, sentar-me e já tipo, cura-me. Achar que era isso. Achar que eu nunca tinha tido assim terapia forte. Que alguém te cura, dá-te uma coisa e cura. Não é. A cura vem de dentro. E és tu própria que cura tens. vem de nós. Se nós não formos meigos connosco próprios, se nós não quisermos realmente mudar, ninguém te vai pôr um pozinho de perlim-pim-pim e curar-te. Não existe isso. Desculpa. Tipo, e quando tu te apercebes disso, eu lembro de perceber isso no psicólogo. Foi tipo, ok, como é que isto parte de mim se eu estou doente? Como é que eu curo uma coisa que eu não sei como é que se faz? Sabes? Isso é um caminho. E eu lembro dele dizer: Catarina, pode demorar 1 ano, 2, não sei, vai depender de ti. E eu comecei a perceber isso, que as vozinhas vinham de mim. A voz vem muitas vezes daqui, da nossa cabeça, percebes? Tipo, tu achas que às vezes são os outros que dizem que não, mas é a tua voz. É a tua voz que está-te sempre a autodestruir. És tu que estás a interpretar os comentários das outras pessoas. Não são os comentários que estão a ser maldosos. Não, é a tua cabeça muitas vezes. É a tua cabeça. Sabes? A nossa mente engana-nos. A nossa mente mente-nos. Tipo, não reparas que todos os dias às vezes tens um strugglezinho da mente com não estás a fazer isto bem. Não, estás sim. Somos muito autocríticos constantemente. Somos muito, muito autocríticos e precisamos de saber isso, que é para não. E na altura, pronto, eu entrei num curso de hotelaria e turismo em cozinha. Fiz o curso de cozinha. De repente estava nada a ver. Engordei 30 quilos. Fiquei tipo com barriga, fiquei muito mais inchada, porque eu acho que como assim, é que estavas a lidar com isso? Para mim foi a minha salvação. Foi o que me fez tipo perceber que sermos passar de um gordos, extremo para o outro. percebemos que sermos gordos não tem mal. Ou seja, de ter um bocado de xixa ou ficar mais gordinha ou não estar tão perfeita, estava com o cabelo curto, pá, estava mais feia, estava diferente. Sim, mas não estavas com tanta eu confiança em precisei ti, de mas passar de um extremo para outro extremo para estar há 8 anos no mesmo peso. Eu estou com o mesmo peso a comer o que eu quero há 8 anos. E é palmas para mim, porque eu não sabia que era possível. Tipo, sem ter recaídas, sem ter distúrbios alimentares. E continuas a fazer terapia hoje em dia? Não. Não. Depois tive a alta, há uma altura que tens a alta. Continuo a fazer sessões de terapia, porque acho que é super importante nós conhecermos melhor e porque a ansiedade é uma coisa que não, faz parte da vida, faz parte da vida, não ficas sem ansiedade. Sim, ainda para mais com as gravidez e tudo, deve também mexer em muita coisa que também precisas de ajuda para lidar com essas emoções, não? Sim, eu acho que temos todos que ter ajuda para lidar com as nossas emoções e com o peso da vida que às vezes sentimos nas nossas costas. Acho que é fundamental. Agora, graças a Deus, eu consegui curar-me com o meu distúrbio e conheço-me muito bem. Ou seja, eu hoje em dia sei, eu conheço-me. Percebes? E acho que isso faz muita diferença. O que é que me pode levar a ter uma recaída? Ou o que é que eu não devo fazer para não ficar overwhelmed? Ou já não estou com quem não me apetece estar, com quem me faz mal, percebes? Não sei, já sei muito bem escolher as minhas batalhas, percebes? Já não me ponho em situações que me drenam completamente a energia, já não. Pronto, tenho uma forma de estar muito diferente. Acho que isso vem com maturidade. Isso vem com maturidade. Mas. E em termos de sonhos que foram alterando, ou seja, tu não terminaste o curso, vieste a Portugal, seguiste o curso de culinária, depois não era aquilo que tu querias? O curso de culinária para me curar, ou seja, aquilo foi 1 ano e meio de pausa
que nunca é pausa, porque imagina, as pessoas não se podem comparar. Se eu parasse a minha vida, se eu olhasse para mim aos 19, 20 anos, olhasse para a minha volta e visse os meus amigos todos ótimos, aparentemente ótimos, porque toda a gente tem as suas batalhas, na faculdade, tirar aquele curso que parece que está tudo super encaminhado, e de repente eu que parecia que era aquela que tinha tudo encaminhado e que sempre que soube o que queria fazer e as paixões, estava em stand-by. Não estava. Estava a cuidar de mim, estava a curar-me, estava, percebes? Só que na altura, quando tu vês, eu estou a tirar um curso de cozinha que não é aquilo que eu vou fazer, mas via como, olha, uma mais bem-valia para a minha vida. Eu, quando for mãe, vou saber cozinhar super bem. Sim, Eu adoro cozinhar. Que vai-te sempre ajudar em alguma Agora, não coisa. queria aquilo era, meu Deus, aquilo era. Não era para mim, mas fiz o curso todo, conheci pessoas novas, que foi muito importante, com circunstâncias de vida muito peculiares, que também estavam a fazer o curso de cozinha porque estavam em advocacia e aqueles sempre. O sonho da vida deles era serem cozinheiros e terem um restaurante, sabes? E fiz imensos novos amigos aí, tive um namorado, não sei, foi uma altura da minha vida completamente diferente, mas que eu sabia que não era por ali. Mas depois estagiei com o chefe de chefe Nuno Ribeiro em comida saudável, íamos às escolas implementar menus de comidas saudáveis, ou seja, foi toda uma transformação que me ajudou realmente a desconstruir o meu distúrbio alimentar e me ajudou mesmo a ter uma nova relação com a comida saudável e boa, sabes? E a estar focada noutra coisa, não é? Porque se calhar se continuasses a dançar enquanto estavas a tentar resolver isso. Eu tive que parar a dançar. Eu tive que curar ali tive que parar a dançar, que me custou imenso também na altura, não é? E depois aos poucos fui. Imagina, acabei o curso de cozinha e passado mesmo pouco tempo conheço o amor da minha vida. E eu acho que isso muda tudo também. A luz que veio quando eu conheci o Tomás, aí eu posso dizer que voltei a recuperar a 100% ou 200% a luz que eu tinha perdido. Ou seja, voltei à Catarina antiga transformada numa Catarina que já tinha vivido o mundo, que já tinha saído, que já tinha sofrido. E eu acho que, por exemplo, o Tomás tem mais 8 anos do que eu, e eu tenho uma maturidade, ou sempre tive uma maturidade para estarmos juntos, para namorarmos, exatamente por já ter vivido tanto. E tão cedo e tão nova. Exatamente. O facto de eu ter saído com 15 anos de casa, ter voltado com 20, ter passado por tudo o que eu passei, saber o que é uma depressão, sofrer. É importante. Teres conseguido dar a volta também sozinha, não é? Por ti. Sim, ou seja, dá-te uma empatia com as pessoas e com a condição humana gigantes do que de uma pessoa que nunca sofreu, ou que nunca se deixou sofrer, ou que nunca saiu da sua zona de conforto, sabes? E dá-te outra. Eu já ter passado por várias coisas, porque saber o que é um backstage de um espetáculo, saber o que é seres um bailarino, saberes o que é estar por trás de uma cozinha, já teres servido às mesas, já teres feito, não sei, uma data de coisas. Sim, não sei, eu gosto disso, eu gosto porque dá-me imensa sensibilidade para com o outro. Consigo entender bem o outro lado, percebes? Eu gosto disso em mim, eu gosto de ter essa leitura. Pronto, e sentes que ele também fez parte desse processo de cura? O Tomás, completamente. Aliás, eu só voltei a dançar, eu só voltei a pisar num estúdio com ele, a dar-lhe a mão, porque eu tinha muito medo de. Eu depois tive que desconstruir esse medo, ou seja, voltar, encarar-me, olhar para um espelho no estúdio. Eu estava com medo de voltar a ter. Voltar àquela questão das perfeições, mas não. Voltei de uma forma muito mais saudável, muito mais terapêutica, de usar a dança como das melhores coisas que nós temos. Porque mover o corpo é fundamental. E tu moveres o corpo ao som de música é incrível, dá-te anos de vida, sabes? Não é para te destruir, pelo amor de Deus. Tipo, a dança não foi feita para te destruir, ao contrário, foi feita para te elevar a ti e aos outros. Portanto, eu adoro dar aulas. Aliás, agora estou em pós-parto e mal possa, vou voltar a dar as minhas aulas. Mas hoje em dia já olhas para a dança nessa forma como olhavas quando eras antes de entrar para o conservatório? Sim. Acho que sim, há toda uma vivência. Claro. É diferente. Mas olho com uma leveza, com só um mais na minha vida. Quando eu tenho tempo para dançar e quando eu danço, são os melhores dias, percebes? Tipo, é só bom. E não sou nada. Acho que aprendi mesmo a ser leve comigo. Tipo, não sou dura comigo. Tipo, aprendi a abraçar tipo, as minhas imperfeições. Claro que há dias que são mais duras. Isto não está bem, é que isto assim, ou sabes? Não, mas mesmo no pós-parto, porque o pós-parto é super duro, o teu corpo transforma-se completamente. Mas eu ia te perguntar por aí também. Não tiveste medo de engravidar e de
ou passar estes comportamentos para os teus filhos, ou medo de no pós-parto não gostares de te ver e voltares a recair? Nunca te surgiram estes medos? Em relação à comida, não. Aliás, não estou a ser sincera. No pós-parto da Maria, olha, eu tenho medo de depressão. Eu acho que as coisas que eu tenho mais medo, porque como eu já tive, é tão horrível que eu tenho medo que ela volte. E como eu já percebi que posso ter uma predisposição para, porque eu acho que as pessoas que se sentem muito e que tanto sentem muita alegria e são tão intensas como eu e conseguem ter tanto amor para dar e tanta, sabes, e abrem o coração ao mundo, também é muito fácil a queda. Portanto, o que eu tenho mais receio é de poder voltar a deprimir. Por exemplo, eu tenho. Morte. Isto é difícil. Medo da morte. Na morte. Tipo, essa questão. Eu imensas vezes eu olho para os meus pais e imaginar que um dia eles não vão estar aqui, eu paraliso, sabes? Tipo, e começo a dizer: tipo, eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos. Eu amo-os tanto. Imagina, pensar que alguma coisa pode acontecer à minha irmã, percebes? Tipo, só que a morte faz parte da nossa vida e nós precisamos de falar sobre ela. Eu acho que não se fala. Não, tu não achas? É assustador. Mas se calhar Todos não temos é. essa insegurança, Temos. esse medo. E eu, para mim, é o que eu trabalho em terapia. A questão da morte, neste momento, muito. Que é para lidar com ela e porque perceber que nós não controlamos tudo, ponto. Mas aquilo que podemos controlar, que seja mais leve. Então é assim que eu tento viver a vida hoje em dia, todos os dias. E nos dias pesados, há dias, eu tenho dias, é o que Tommy diz. Eu imagino, há um dia da semana que eu sei que é o dia em que eu vou sofrer. Ele vem, simplesmente apareceu. É o dia em que de repente, não sei, fui. Estás a ver? Estou sem energia, dei tudo em algum lado, ou na maternidade, ou aos filhos, ou às pessoas, ou pronto, dei Ou tudo. estás mais cansada, ou dormiste Estás mais menos. cansada, pronto, e vem, e estou aqui, de repente a minha mente está assim mesmo negativa. Mas eu já sei que esse dia existe, então tenho as minhas E como é que ferramentas. lidas com esse dia? Nunca fico na cama, tipo, levanto-me, lavo a cara, tento sorrir para o espelho, tipo, contrariar, tipo, tipo puxar, sabes? A luz. Aceito que estou nesse dia mais ansioso, portanto, socialmente tenho tipo, calma. Aviso, Tomás. Tipo, estou frustrada, estou naqueles dias em que eu não sei porquê, mas está-me a pesar. Pois porque é isso, eu sinto muitas dores dos outros. Eu não posso ver muitas notícias porque parece que vou para aquela família, para aquela pessoa em específico e fico a rezar e fico, sabes? Mas pronto, fui criando ferramentas para lidar comigo própria. Com isso. E pronto, sobre o pós-parto, olha, na Maria tive um bocadinho de receio, porque não passei nisto no pós-parto do Pedrinho, porque a Maria nasceu com um fungo e quando nós estivemos alta da maternidade piorou imenso da noite para o dia. E aquilo era no rabinho, portanto, nós tínhamos que acordar de hora em hora. Portanto, se tu já dormes pouco quando um bebê nasce, quando há um bebê com um fungo, dormes ainda menos, porque de hora em hora estás sempre. Então eu estava tipo direitas constantes, depois super preocupada a ver se aquilo evoluía ou não. Então foram 3 meses no bebê, que a Maria era muito diferente do Pedrinho, chorava o dia todo. E eu juro-te, eu comecei a entrar no início e estava super. Sim, a tua cabeça já não consegue pensar também direito, não é? Não consigo, tipo, eu assim, ai não estou preparada, eu não quero entrar em depressão, sabes? Comecei a ficar assim um bocado com receio. Ia falando com o Tomás, porque imagina, era estranho, eu sentia tipo, eu podia estar cheia de pessoas à minha volta, eu sentia-me completamente sozinha. E com a Maria nos meus braços, que é a minha menina, que eu sempre sonhei ter, linda, maravilhosa, uma coisa. Estava apaixonadíssima por ela, mas depois estava completamente perdida de mim. O meu corpo estava desequilibrada, comecei a comer imenso açúcar. Foi aí. As pessoas traziam-me croissants, pipocas, chocolates e de repente eu estava. Depois é compensação, não dormes, açúcar. O teu nível sobe imenso porque comer começa emocionalmente. sentir que não estava a conseguir. Não estava a conseguir ter o tempo que eu queria com o meu filho. Estava a sentir que estava a falhar imenso ao Pedrinho. Comecei mesmo a entrar numa espiral. Tipo, e aí estava com o receio. E depois comecei a dizer à minha mãe: 880, mãe, estou a entrar na espiral da Catarina, que é tipo aquele 880, mas não diga às pessoas, pois quando tu estás mal. E eu lembro-me, a minha irmã ajudou-me imenso nessa altura. E eu lembro-me de dizer à minha irmã: olha, isto é super estranho, eu nunca fui de sentir agressividade, mas a Maria, com este choro inconsolável, tipo, sabes, eu não sei se queria admitir isto aqui, porque hoje em dia as pessoas levam tudo a Deus. Sim, tudo que a maternidade é
God. Mas É tipo, difícil. isto é normal sentir que é quando tens um bebê, estás em privação de sono e o teu bebê está a chorar continuamente, sentis agressividade, apetecer-te, tipo, eu lembro-me de me apetecer tirar a Maria e ter uma sensação horrível, ser, tipo, apetecer-me tipo calá-la, Gritar sabes? e- Tipo, não estava a aguentar. E lembro-me, foi incrível porque a minha irmã disse-me: quando tu tiveres a precisar de ajuda, pede. E eu lembro-me na altura da mesma coisa, eu estava a entrar e lembro perfeitamente de pousar a Maria e ligar à minha irmã: Mariana, não é preciso sair já de casa. Então a minha irmã foi logo buscar-me e levava-me. Era isso que eu precisava, era de sair, é apoio. Nós Novamente, é pedir ajuda. pedir ajuda, peçam ajuda. Estão no pós-parto, estão com dificuldade, liguem uma amiga, desabafem, peçam ajuda. Tipo, muda tudo. Muda tudo. Queremos Sabes? sempre fazer tudo sozinhas e chegar a todo Sempre. lado. E não conseguimos, não tem mal. Tipo, peçam ajuda. Agora estou numa altura boa. A Maria tem 8 meses. Estamos sempre juntinhas. Ela é super presa a mim, que é normal. Os bebês precisam das mães, precisam do cheiro das mães, precisam estar perto das mães. É o que eu acredito. Ela dorme, tem muitos despertares, que mais uma vez vou dizer que é normal, porque acho que as pessoas querem que seja tudo para ontem. Os bebês nascem, que durmam logo, que sejam independentes. Não é assim, demora o seu tempo. Mas tu sempre olhaste para a gravidez de forma leve, numa de ok, vou deixar a Catarina aqui um bocadinho mais apagada nesta fase para dar 100% de atenção aos meus filhos e está tudo bem, e depois mais para a frente vivo os meus sonhos. Olha, sabes, quando eu te digo que estou a aprender a viver um dia de cada vez, estou mesmo. Eu não faço muitos planos de futuro. Porque isso, se há coisa que eu tenho aprendido na maternidade, a maternidade é um estalo tão grande, tu mudas tanto, tipo, eu não consigo, tu não és mãe, por isso eu não consigo. Eu não te quero moldar, eu quero que tu tenhas a tua vir para aqui experiência. a dizer, tu não sabes aquilo que eu estou a. Não sabes. Não consegues perceber. Quando tu tiveres a tua experiência, a tua gravidez, o teu parto, o teu bebê, que todos os bebês são diferentes, todas as mães se tornam mães diferentes. Eu sou uma mãe, a minha irmã é a mãe que ela é. Agora, acho que há dores e alegrias que todas as mães passam igual. O sentimento de teres um filho a olhar para ti é uma cena que não se explica. Teres um bebê, teres o teu filho a dormir aqui no teu colo e sentires que és o mundo dele e que todo o resto do mundo pode esperar, mas aquele ser que foste tu que fizeste precisa de ti. Tens que estar ali naquele momento. O resto do mundo pode esperar, aquele momento não, ele precisa de ti. Percebes? Eu, para não me frustrar na maternidade, porque há dias completamente frustrantes e difíceis, eles existem, não vamos mentir, não vamos romantizar, eles existem. Há momentos que apetece-me fugir, em que estou tipo, estão os dois aos berros, está tipo o padrinho. Já tive um dia todo em que de repente o teu dia baseia sem. Não é tipo no que é que tu vais fazer hoje, é a que horas é que são as cestas dos meus filhos, para eu, como é que vai ser o meu dia, quando é que este vai dormir, o que é que este está a precisar, e esta birra. Tu és tipo a quantidade de coisas que tu tens que fazer são surreais. Eu quando as pessoas me dizem que não têm tempo e não têm filhos, eu fico tipo, não, tu tens tempo, acredita que tu tens tempo. Eu vi isso no outro dia. Tu tens Fiquei tempo. tipo, será que é mesmo assim? Não, tu tens tempo. Eu às vezes pergunto-me quando é que eu achava que não tinha tempo, sabes? Eu tinha tanto tempo. Eu tinha muito tempo. E com filhos realmente é diferente. Vives o tempo de forma diferente. Não te vou dizer que ficas sem tempo. Agora, eu acredito que uma mãe que tem ajuda. As prioridades mudam, não é? Sim, e uma mãe que tem rede de apoio é muito diferente de uma mãe que não tem rede de apoio. Eu acredito que a maternidade vivida com rede de apoio é muito diferente de uma maternidade vivida sem rede de apoio. Sabes? Tipo, E como é que estás hoje em dia? hoje em dia, olha, Estás estou com bem. vontade de começar a explorar outras coisas? Estou, já sabes que eu estava a te dizer no carro, tenho muita música para pôr cá fora. É o que às vezes me frustra um bocadinho. Ai, eu queria ter esta música para lançar pronto amanhã. Quero dar espetáculos, quero cantar para as pessoas. Eu não consigo, parece que não consigo arranjar a forma de chegar aí, a esse sítio. Mas era como eu estava a dizer, como eu não quero viver frustrada, eu agora vivo entregue ao que a maternidade me está a pedir, que é, eu agora preciso estar aqui neste tempo. Eu preciso estar para os meus filhos a minha vida toda, enquanto eu cá estiver. Mas eu tenho que aceitar que sou uma mãe galinha. Sou uma mãe. Foi esta a Catarina. É assim a mãe que eu estou a conhecer em mim. Eu gosto muito de estar presente, eu preciso estar presente.
Eu não sabia que ia dar tanto tempo de mamar. Eu sinto que precisava de mamar pelo menos um ano e meio. Eu achava que antes de dar de mamar ia dar muito menos. Portanto, é uma coisa que tu te transformas, que não estás à espera, não podes criar muitas expectativas. Tipo, é a vida a conduzir-te. E estou a perceber que, por eu ser assim, tenho que aceitar que este é o meu tempo. É quando for. Portanto, o Instagram, para mim, tem sido uma novidade, porque não sei, a comunidade que está a crescer comigo é bonita. As pessoas, parece que aquilo que eu lhes quero dar, elas estão a receber. Eu gosto muito de trazer É uma forma emoção. de expor a tua arte, não é? Sim, eu quero cantar mais, mas às vezes não sei como ou em que formato, ou se as pessoas querem ouvir ou não. Estou a gostar muito das pessoas que estou a conhecer neste meio. Também tento equilibrar muito o tempo de ecrã em casa. Ou seja, não. Acho que o Instagram, eu não quero ser uma mãe que está assim, percebes? Que está a olhar para o telefone. Quando eu estou com os meus filhos, tenho que estar com os meus filhos. Portanto, não vou fazer conteúdo a mais quando sinto que não estou a conseguir, tipo, gerir. Percebes? Sim, mas deve ser difícil porque vocês os dois trabalham com as redes sociais, não é? Sim, portanto, o Tomás tem o Despolariza, portanto está muito em entrevistas e ele tem já pessoas que trabalham com ele que editam os Reels, já não é ele que edita os Reels, portanto ele consegue estar muito fora. Mas eu sinto mesmo, como a humanidade está a caminhar para um caminho, ou seja, isto foi tudo muito repentino, nós precisamos de aulas de como estar menos ao telefone. Eu acredito nisto e acho que tens medo como é que os teus filhos vão lidar com o telemóvel? Tenho. Inteligência artificial. Aliás, smartphone ou internet só a partir dos 18. Eu não vou entregar uma rede social ao meu filho quando às vezes nem eu própria sei geri-la bem, porque é completamente viciante. Percebes? Eu não lhe vou entregar essa arma mental. Aí, se nós com o cérebro formado, para a depressão. Se com o cérebro formado não conseguimos pôr limites em nós mesmos, quanto mais crianças, não é? Pelo amor de Deus, não é? Não, nem quero pensar nisso. Eu quero que isso seja muito longínquo ainda. Mas já aconteceu. O meu filho virar-se: mãe, larga o telefone. E eu tipo, ai meu Deus, tem razão. Tipo, tu de repente estás ali. E depois imagina, como é material às vezes é frustrante, tens dias só te apetece fugir dali. E o telefone é um escape mesmo rápido. De repente estás ali, partilhas as tuas dores. Já não estás a pensar em ti, estás a pensar todas as outras pessoas que te aparecem no Instagram. Estás a fugir por fora. Portanto, nós precisamos muito de estar atentos e de ser militares uns com os outros. Tipo, eu e o Tomás somos um com o outro, ajudamos-nos, sabes? Tipo, Tomás, olha, deixa o telefone ali no quarto. Cátia, deixa o telefone ali. Não há telefones à mesa, sabes? Quando é o tempo dos filhos que estão todos em casa, ou seja, o Padinho veio da escola, temos esta janela curta, não é? Ele veio da escola, por exemplo, o Tommy vai sempre buscar às 4h30 e vai brincar com ele. Chega tipo por volta das 5h30, imagina, 5h30, 6. Estamos lá inteiros para eles, não há telefones, percebes? Depois de os deitar, telefones. Às vezes isto não acontece assim, não vou mentir. Às vezes pegamos, estamos saturados, estamos cansados, berros, sabes? Sim, mas estar mais consciente disso. Estamos muito dos conscientes limites disso, sim. Isso é o mais importante. E acho que é muito importante, é muito necessário. Olha, estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Eu sinto que falei imenso. E bem. Imensas coisas. Mas queria-te só fazer uma última pergunta. Se tu hoje pudesses falar com a Catarina com 15 anos, o que é que tu lhe dirias? Olha, primeiro acho que sorri imenso para ela e ia lhe dizer que ai, isto é emocionante. Tipo, estou emocionada. Ia dizer que conseguiste, sabes? Ai, estou a emocionar. Conseguiste encontrar o amor da tua vida, tens filhos. Acho que o mundo é duro. Acho que os sonhos muitas vezes não são aquilo que tu imaginaste, não é? Se calhar a Catarina achava, pronto, vou para o mundo da dança e vai ser incrível. Não é? Desculpa. Vais cair, para não criar tantas expectativas sobre as coisas. Acho que isso é. E sobre as pessoas, sabes? Acho que era tipo: põe as expectativas mais em baixo, Catarina, e nunca deixes de ter a esperança que tens, a fé que tens, e para escolher sempre amar acima de tudo, e a não me esquecer que estarmos vivos é uma maravilha. É uma maravilha, é uma oportunidade que tem que ser agarrada, e para não levar as coisas como garantido, e que vai correr tudo bem, e que sim, vais encontrar o amor da tua vida. Eu acho que isto é mais importante, porque acho que teres a sorte de encontrares a tua pessoa, encontrares a pessoa que tu vais dividir o resto dos teus passos é fundamental para a tua felicidade. A pessoa que tu escolhes casar e que escolhes teus filhos é a decisão mais importante. É mesmo a decisão mais importante, porque depois a partir daí é tudo a melhorar, sabes?
E ele dizer tipo: olha, vais sentir muitas coisas estranhas porque a adolescência faz parte, mas depois vai ser sempre a melhorar. E para ter sempre amor próprio. Para ter sempre amor próprio. Acreditar que vai dar certo. Sim. E pedir ajuda. Pedir ajuda e que tudo passa. Tudo passa. É uma fase. O bom e o mau. Isto serve para a Catarina de 15 anos e para quem também possa estar a passar por algo menos positivo agora. Tudo passa e tudo vai ficar bem. Catarina, adorei. Obrigada por teres aceito. Estou quase a chorar com esta. Ai, eu falo tão eu antes, só pela mexas. Um abracinho. Emocionei-me. Ai, foi tão bom. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume.